Graça e paz, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. Está iniciando mais um resumo da Escola Bíblica Dominical aqui no meu e no seu canal Tens um Minuto. Seja muito bem-vindo. E desta feita estaremos estudando a nossa quinta lição, na qual tem por título A Missão da Igreja de Cristo. Está datado dia 4 de fevereiro de 2024. Pois bem, nesta presente lição, nós iremos estudar sobre a missão da igreja. Qual é a missão da igreja? O que ela deve fazer? O que foi ortogado para ela? Você sabe? Eu tenho certeza que se você é cristão, serve ao Senhor, você sabe qual é a missão da igreja. Mas, às vezes, precisamos relembrar sobre a missão. Por quê? Por muitas das vezes, os cristãos se esquecem do seu propósito, daquilo que Deus determinou para cada um de nós fazermos. Nesta presente lição, o nosso objetivo, se Deus assim nos permitir, é lhe trazer à memória aquilo que é nossa obrigação como igreja. Então, sem mais delongas, pegue sua caneta, seu caderno de anotação, sua revista e sua Bíblia e vamos estudar. Roda a vinheta. Meu amado irmão, com sua Bíblia e também a sua revista, agora em mão, eu quero ler com você o nosso texto áureo e a nossa verdade prática. O texto áureo se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e o versículo 42. Acompanhe comigo na tela os textos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. A verdade prática nos diz: como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar, assim a igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. Pois bem, meu querido, agora eu quero te convidar para nós continuarmos lendo a palavra de Deus. E agora, lendo desta feita, a leitura bíblica em classe. Teremos dois textos. O primeiro está em Marcos, capítulo 16, do versículo 14 ao versículo 20, e depois leremos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 42 ao versículo 47. Mais uma vez, eu lhe convido a acompanhar comigo na tela a leitura desses textos. Finalmente, apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que eu tinha visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Agora, leremos Atos capítulo 2, do 42 ao 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando, unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Pois bem, tendo lido para você a nossa leitura bíblica em classe, eu quero lhe apresentar agora nesse momento a nossa palavra-chave. E a palavra-chave é a palavra grande comissão. Mas o que significa grande comissão, Otoniel? Pois bem, resumindo aqui o que é a grande comissão para você, podemos definir que a grande comissão é a ordem que o nosso Senhor Jesus Cristo deu aos seus discípulos e também à igreja para irem e fazerem discípulos. Então, a grande comissão pode ser resumida com isso, como a ordenança de Jesus em nós irmos, pregarmos a sua palavra e fazermos discípulos. Com isso, vamos para a introdução desta lição e também os seus tópicos. Pois bem, meus amados, mais uma vez eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, por estar aqui conosco, compartilhando o nosso trabalho, aprendendo junto conosco também, porque isso é um aprendizado de mão duplas. Você aprende e eu aprendo. Amém? Deixa eu lhe falar uma coisa. Entender o propósito, entender qual é o objetivo da igreja e sua missão aqui na Terra é fundamental para aquele que faz parte dela. Eu sei que eu vou trazer um exemplo aqui bem claro. Se nós trabalhamos numa organização, seja ela privada ou pública, precisamos entender o propósito daquela organização para podermos nos encaixarmos em um determinado departamento e trabalharmos em prol das metas e dos objetivos daquela organização. Não é diferente no reino de Deus. Fazemos parte de uma comunidade e juntos formamos o corpo de Cristo. E esse corpo não é um corpo aleatório, não é um corpo que está neste presente século perdido. Não, esse corpo tem uma cabeça que é Cristo. E é claro, se Cristo é o cabeça, tem objetivos, tem metas, tem propósito e tem uma missão para esse corpo cumprir. O objetivo desta presente lição é te apresentar qual é a missão da igreja aqui na Terra. E assim sendo, que nós possamos, a partir deste entendimento, fazermos valer aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Já de cara aqui, te peço o teu like, compartilha, comenta, curte aí, por favor, porque isso é muito importante para a publicação desse vídeo e para que o YouTube entenda que você está gostando do nosso material. Pois bem, eu quero lhe apresentar o nosso primeiro tópico dessa lição. E o primeiro tópico tem por título Pregação e Instrução. E está dividido em 3 subtópicos, meu amado. O primeiro é Proclamando as Boas Novas. Segundo, o objeto da pregação. E terceiro, discipulando os convertidos. Pois bem, meus amados, tendo lido para você agora os subtópicos deste primeiro tópico, precisamos entender proclamando as boas novas. Aqui nós podemos falar uma palavra que é evangelho, né? Evangelho, que é uma palavra que vem do latim, mas que tem a sua raiz lá no grego, que significa o quê? Anunciar boas novas, né? Trazer uma boa notícia. E a Igreja de Cristo aqui na Terra, ela tem por objetivo, o seu objetivo é anunciar essas boas novas, pregar esse evangelho que traz uma notícia de transformação, de cura, de libertação, de vida nova. Esse evangelho que também traz restauração para o perdido. Então, nós somos aqui trazendo uma palavra e uma pessoa bem significativa no tempo antigo, o atalaia. O atalaia, ele não era apenas a pessoa que anunciava acerca do perigo. Ele também tocava o seu instrumento de uma forma específica para anunciar a chegada do seu rei de uma grande batalha, vitorioso, também de derrotas e também de trazer uma boa notícia, como festividades,
um evento, algo que marcou aquele povo. Então, meu querido, esse atalaia somos nós, que juntos formamos a Igreja de Cristo para anunciar as boas novas de salvação. A palavra grega aqui, para você ficar por dentro, trazendo para você, é a palavra kerissó. Essa palavra kerissó significa pregar, proclamar. Justamente isso. Para você ter uma ideia, essa palavra, que é um verbo, é repetido cerca de 61 vezes no Novo Testamento. Isso é maravilhoso. Nós vemos essa palavra no começo do ministério de João o Batista e também no começo do ministério de Jesus, quando ele começa a pregar o seu evangelho. Então, o primeiro ponto que nós destacamos nesse primeiro tópico, esse primeiro subtópico, é proclamando as boas novas. Mas que boas novas são essas? Quem é a boas novas, né? E para poder entendermos quais são essas boas novas, precisamos ir para o segundo subtópico. E o segundo tópico vai nos falar o objeto da pregação. Pois bem, quando nós anunciamos essas boas novas não é algo, mas alguém. O Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele é a boas novas de salvação. Sem ele, o mundo estaria perdido. Se ele não tivesse vindo para esse mundo, para pregar a sua palavra, para morrer em morte de cruz, para perdão dos nossos pecados, nesse momento nós estaríamos perdidos. Mas graças a Deus que enviou o seu único filho para morrer em morte de cruz, para que hoje nós possamos ter essa palavra de boas novas dentro da nossa boca e dizermos a esperança, a restauração, a cura, a libertação, e o nome disso tudo é Jesus Cristo. Então, respondendo a primeira pergunta do primeiro subtópico, proclamando as boas novas, toda vez que eu falo de Cristo, do seu sacrifício, do seu amor, do seu propósito, eu estou anunciando essas boas novas. E o objeto dessas boas novas não sou eu, não é a igreja, mas sim o Filho de Deus que morreu por nós. Mas há uma finalidade. Se ele veio e morreu por nós, nós pregamos essas boas novas que é ele. Há um objetivo na pregação dessa palavra, como eu sempre falo. Nós não pregamos a palavra de Deus em vão. E o objetivo está claro. Tanto na leitura bíblica em classe que nós lemos agora há pouco, como também nesse terceiro subtópico, discipulando os convertidos. E aqui eu quero fazer uma distinção para você que o autor da lição traz. Pregar ou proclamar é levar a palavra de Deus aos que estão do lado de fora da igreja. Então veja, pregar e proclamar é levar essas boas novas para aqueles que estão fora da igreja. No entanto, discipular e instruir é para os que estão dentro, ou seja, aqueles que foram alcançados por essas boas novas. E é claro, quando Jesus manda nós irmos pregar o evangelho e fazermos discípulos, é para que aqueles discípulos possam multiplicar também esse evangelho para outras pessoas, da forma correta, da forma certa, sem arrudeio, pregando um evangelho limpo de salvação. Por isso, meu amado irmão, o objetivo dessas boas novas, tendo Cristo como um objeto principal, é que vidas venham se entregar para Ele e pedir perdão dos seus pecados. E nesse convencimento do trabalho do Espírito Santo na vida dessas pessoas, porque vale ressaltar que é trabalho do Espírito Santo convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Nesse convencimento, quando essa pessoa se entrega a Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, nós agora passamos a ensiná-lo, instruí-los. E Cristo foi um grande exemplo disso, né? Durante 3 anos ou 3 anos e meio, não temos exatamente esse tempo, mas os historiadores ficam aí entre 3 anos e meio, ele discipulou os seus discípulos durante o seu ministério. Ele não só fez
prodígios e maravilhas, como curou, salvou, libertou, mas também se preocupou em deixar o legado, o seu ensinamento para os seus discípulos. E ainda falou para os seus discípulos que aquele que viria, que era igual a ele, lembraria os seus discípulos de tudo quanto ele tinha falado. Ou seja, não só discipulou, mas colocou o Espírito Santo para lembrar-lhes de tudo quanto ele tinha falado. Por quê? Porque discipular é importante. Uma igreja de Cristo só é igreja se ela cumprir esse aspecto que eu apresentei aqui. Pregar as boas novas, tendo Cristo como objeto principal. Não é o homem que é o centro, mas Deus que é o centro da mensagem. E por fim, discipulando os novos convertidos. Tendo isso em mente, eu quero lhe convidar para nós irmos para o segundo tópico dessa lição. O nosso segundo tópico tem por título Adoração e Edificação. E está dividido em 2 subtópicos, a saber, primeiro, uma comunidade adoradora e segundo, uma comunidade edificadora. Pois bem, meus amados, quando nós falamos de adoração no contexto bíblico, eu quero que você entenda muito bem isso. Nós estamos falando de render graças, de dar glória devidamente somente àquele que é merecedor de glória e honra, ou seja, a Deus. A palavra que define a palavra no original é a palavra latreia. Anote aí. Latreia é a palavra que traduz adoração. E latreia, meu querido, no grego, tem um sentido de serviço prestado a Deus de forma consciente e integral. Mais uma vez, latreia traz o sentido de um serviço prestado de forma consciente e integral. Isso é importante porque quando nós lemos Romanos capítulo 12 e o verso 1, o apóstolo Paulo aos Romanos vai nos falar que nós devemos nos apresentar a Deus, né, com o nosso corpo santo e irrepreensível. Eu quero ler para você, abra sua Bíblia aí comigo nesse momento para nós acompanharmos de forma clara esse texto. Romanos, capítulo 12 e o versículo 1, diz assim, ó: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, eu faço isso de forma consciente e integral. Por quê? Porque adorar a Deus não é apenas em um só momento. Adorar a Deus não é apenas nas 2 horas que eu estou no culto. Não. Adorar a Deus é o dia inteiro. Eu adoro a Deus com o meu corpo, com minha vida. Eu adoro a Deus através das palavras, né? Então entenda que a adoração é algo que deve perdurar durante todo o seu dia. E isso deve ter em sua mente que é como um serviço prestado de forma integral a Deus. Ah, eu não preciso mais adorar a Deus porque eu fui no culto ontem, 2 horas eu adorei a Deus. Negativo. Não pense que é só quando você está louvando, erguendo as suas mãos, lá na igreja que você está adorando, não. A adoração vai para além disso. Você precisa entender realmente, né? E latreia, a palavra latreia, traz muito bem esse significado. Adorar. Mas adorar no sentido, mais uma vez, de um serviço prestado a Deus de forma consciente e integral. Lembrando que quando falamos de adoração aqui, estamos nos referindo a adorar aquele somente que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Uma comunidade edificadora. Pois é, bem, aqui é interessante falar, porque quando nós olhamos para aquele sermão que Jesus fala, logo depois do Sermão do Monte, né? Finalzinho do Sermão do Monte, Jesus vai falar sobre os 2 construtores. Que um que edificou a sua casa sobre a rocha e outro que edificou a sua casa sobre a areia. E Jesus vai falar que todo aquele que ouve a sua palavra e não guarda, e ele está se referindo, lembre-se muito bem, de todo o ensinamento que ele passou no Sermão da Montanha. Ele diz que é como o homem que edificou sua casa na areia.
A casa é bonita, é confortável, é elegante, mas não tem firmeza, não tem sustância. Qualquer coisa abala essa casa e coloca ela ao chão. No entanto, aquele que ouve a palavra e guarda é como aquele que edificou a sua casa sob a rocha. Vem os ventos, vem a tempestade, mas essa casa não desmorona, não cai, porque está firme na rocha. Essa rocha, é claro, inabalável, que é Cristo. Diante disso, nós falamos de uma comunidade edificadora. E essa comunidade ela só pode ser uma comunidade edificadora se ela tiver como base a palavra de Deus. Se ela estiver alicerçada na rocha inabalável que é Cristo. Se ela for uma comunidade, meu querido, que não negligencia a leitura, a adoração a Deus e a palavra. Aquela comunidade que diz assim, ó, somente a palavra de Deus, somente as Escrituras. Essa sim é uma comunidade que está edificada e que também pode edificar os demais através desta palavra. Não sendo assim, podemos muito bem definir que esta não é uma comunidade edificadora e nem tampouco uma comunidade forte. Como uma comunidade pode ser forte se ela não estiver na rocha inabalável que é Cristo? Uma casa pode ser bonita, mas se ela não tiver uma boa base, desconfie dessa casa, pois em um dado momento ela irá lhe decepcionar. No entanto, você olha para uma casa, você pode até não encontrar beleza nela, né? Formosura. Se essa casa é tão simples, mas quando você olha, ela está alicerçada sobre uma rocha. Te traz confiança, te traz convicção de que ali é o lugar certo para você repousar. Mesmo assim, é numa comunidade, numa igreja de Cristo. Por isso, se atente bem quando você for para uma igreja, se ela realmente preza a sã doutrina, a palavra de Deus, como deve ser. Com isso, vamos para o nosso terceiro e último tópico. Meus amados irmãos, já chegamos de forma tão rápida para o nosso terceiro e último tópico. Eu quero ler com você o terceiro e último tópico, que tem por título Comunhão e Socialização. Está dividido em 3 subtópicos. O primeiro, a fé na esfera fraternal. Segundo, unidade e fraternidade. E terceiro, a fé na esfera social. Pois bem, eu quero fazer um combo entre o primeiro e o segundo subtópico. O primeiro que diz a fé na esfera fraternal e o segundo, unidade e fraternidade. Há um texto que você conhece muito bem, que é o Salmo 133. Diz o quê? O quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Pois bem, a palavra aqui é a palavra koinonia. É uma palavra muito usada, que você conhece muito bem. Para você ter uma ideia, essa palavra é usada 19 vezes no Novo Testamento. Pois bem, podemos definir da seguinte forma: uma igreja onde há comunhão dos seus membros, onde há harmonia, então pode ser chamado de igreja. Onde não há comunhão, não pode ser chamado de igreja. Por que, Otoniel? Retorne comigo algumas lições atrás. A igreja é o corpo de Cristo. E sabemos que esse corpo é formado por vários membros. E esses membros devem... Lembre-se de uma coisa, coloque isso em mente. Os membros não são iguais. Você não tem no seu corpo 20 coração. Você não tem no seu corpo 10 fígados. Nem 10 olhos. Não. Cada um são diferentes. Você tem em dupla o quê? Suas orelhas, seus olhos, não é isso? Suas mãos, seus pés. Mas o que é que eu quero trazer com isso? São diferentes, mas trabalhando num só propósito. Por quê? Cada pessoa tem uma mente e cada mente um mundo. Isso é uma verdade. Mas isso não quer dizer que, por mais que vivamos em uma comunidade de pessoas com temperamentos diferentes, que não possamos trilhar, caminhar em harmonia em um só propósito. Os discípulos de Cristo, temperamentos diferentes, estudos
Uns estudaram mais, outros menos. Uns tinham dinheiro, outros não tinham. Então, eram pessoas diferentes, mas num só objetivo. A igreja de Cristo não é uma igreja de iguais, todos iguais com relação a temperamento. Não. Somos diferentes, mas estamos lá, sendo guiados por um só Espírito. Esse Espírito Santo nos promove essa comunhão, essa coinonia, para juntos trabalharmos na obra do Senhor em prol de um objetivo, em prol de uma missão, que é ganhar esse mundo para Cristo, ou seja, ganhar almas, fazer discípulos. Então, nesse primeiro tópico, é fundamental falar sobre essa fraternidade, sobre essa comunhão. E aí eu volto mais uma vez a um ponto. Se você está em uma comunidade que é desunida, algo tem de errado. Não tem como ser igreja. Como um corpo desunido pode prevalecer, pode continuar de pé? Não tem como. Isso vai de encontro à sua natureza. Assim é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo deve andar em comunhão e harmonia para a honra e glória do seu nome. Por último, a fé na esfera social. E o autor da lição diz a seguinte coisa: a fé cristã também precisa ser expressada na esfera pública. Isso é uma verdade. Ela tem o seu lado social. Se por um lado o substantivo grego koinonia significa comunhão, olha aí. Por outro lado, o verbo grego koinoneo possui também o sentido de ajuda, contributiva e partilha. Veja que coisa interessante. Se koinonia significa essa comunhão, koinoneo significa o quê? Ajuda, partilha. E esse é o trabalho da igreja também. A igreja, ela não deve ser, de forma alguma, uma igreja só nas quatro paredes. Jesus nos chamou para ir lá no mundo, para ganhar almas e fazer discípulos, mas também ajudar no social. E você percebe que a igreja primitiva era uma igreja que tinha tudo isso e também cuidava do social. Você quer ver comigo? Volte lá na leitura bíblica em classe comigo. Veja que coisa interessante. Atos 2:42. E perseverava na doutrina, ou seja, tinha instrução, tinha a palavra dos apóstolos. Na comunhão, tinha a palavra, tinha instrução, tinha comunhão, e aí agora o social. E no partir do pão e no quê? Nas orações. Era uma igreja que cuidava do espiritual e também do social. Veja que coisa interessante. No 45, vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. E perseverando, unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Esse é o modelo da igreja primitiva que deve ser o padrão para a igreja na atualidade. Meus amados irmãos, com isso eu encerro esta presente lição, agradecendo a Deus por sua vida, e eu te aguardo na nossa sexta lição. Forte abraço.